Olá, shalom a todos, né? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. O nosso hiato de um vídeo por outro foi muito grande, não apenas por motivos de trabalho, essas coisas todas, mas também já querendo falar que esse vídeo foi um pedido do nosso amigo Robson Porto, que entrou em contato conosco através do e-mail, né? E me pedindo para fazer um vídeo sobre esse assunto, porque na certa vez ele estava conversando com um amigo e surgiu uma dúvida: não é? O que a Bíblia, no seu original, fala sobre isso, ok? Então, hoje, o nosso vídeo é um pedido do Robson Porto, né? E o tema desse vídeo, e o tema desse assunto seria. Seria não, né? É. Tô meio perdido aqui. É. Saul e a Necromante. Cadê? Vamos falar. Esse aí. É o texto que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, mais ou menos do versículo 3 até o versículo 15, ok? De antemão, assim, quando ele me pediu esse texto, eu fiquei meio receoso de falar sobre esse assunto, porque eu não tinha lido ainda no original, não tinha estudado a fundo sobre o caso, mas a gente já tinha visto muitos debates, muitas conversas, muita discussão a respeito desse assunto, com teólogos sérios, né? Teólogos muito sérios, divergiam nas opiniões, né? Até recentemente, eu creio que dois meses atrás, eu assisti um vídeo de um debate com dois teólogos respeitados no Brasil, e um dizia que sim e o outro dizia que não. Só que essa discussão, ela não é uma discussão nova. Essa dúvida, ela não surgiu de agora. Essa dúvida, eu acho que ela existe não vou dizer para vocês na época que foi escrito o livro, não. Mas os pais da igreja, eles já tinham essa dúvida, né? Vou trazer até aqui para vocês, eu fiz uma pesquisa que nós temos, em suma, três opiniões sobre esse determinado assunto, tá? Então, opinião número um, eles olham a aparição de Samuel como real, que realmente era Samuel que apareceu ali e realmente foi Samuel que falou com Saul. Então, quem é a favor dessa opinião? Joséfos, se não me engano é Flávio Joséfo, Justino, Orígenes, Ambrósio e Agostinho. Ou seja, nós temos nomes de respeito aqui. Grandes teólogos da antiguidade, né? Joséfos foi um historiador, que eles creem verdadeiramente que foi Samuel que apareceu ali. Agora nós temos a segunda opinião, né? Atribuem isso ao diabo, que assumiu a aparência de Samuel. Ou seja, eles diabo ou um demônio, né, que se apareceu como na face de Samuel e falou para Saul. Então, quem concorda com isso é Basílio, Gregório de Nissa e Tertuliano. Temos a terceira visão, que negam a realidade da aparição e afirmam que a bruxa enganou Saul, né? Então, nós temos aqui Jerônimo e Teodoreto. Então, você vê pessoas sérias, teólogos de renome na antiguidade, e mesmo assim eles não concordam sobre o que realmente aconteceu naquela cena. Aí eu fiquei, pô, e agora? Eu falo sobre isso, eu falo sobre isso, porque simplesmente chegar aqui e falar, dar a minha opinião, né, e ser apenas mais uma voz, eu acho que
vinha, não é o meu objetivo, né? Mas eu estudando, conversei com ele e eu comecei a estudar e vi que realmente algumas coisas fazem diferença sim, não apenas no texto, né? Se a gente entrar simplesmente no texto, seja em português, seja em hebraico, a gente não vai tirar essa dúvida, né? Mas aí você começa a pesquisar a história. E eu tive que pesquisar o que é necromancia, como se dá esse ritual de necromancia. E eu vi pela minha visão que aí você tem um plus a mais, tá? E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui, ok? Sempre lembrando que a Bíblia que eu uso para traduzir os versículos é essa daqui, ok? É a Bíblia em hebraico Stuttgartenser, né? Ela é apenas é apenas a Tanar, que o cristianismo fala, chama de Velho Testamento, ok? Ela é toda em hebraico, a mais usada para traduzir textos do hebraico. Todas as nossas Bíblias, não vou falar todas, né? Que nós temos centenas, então não vou generalizar. Mas elas são traduzidas desse texto aqui, e é a que eu usei. Tá, e diferente dos outros vídeos, eu não vou traduzir versículo por versículo. Quer dizer, os versículos já estão traduzidos, eu não vou traduzir junto com vocês, porque seria uma tarefa muito demorada, muito enfadonha. Ok? Das outras vezes eu traduzi 3, 4 versículos, nós ficamos aqui 50 minutos. Então aqui eu estou falando de quase um capítulo inteiro, né? A gente ia gastar muito tempo, ok? Mas os versículos já estão traduzidos. Aqueles que quiserem depois esse escrito aqui, me peçam por e-mail, peçam nos comentários, ok? Eu vou deixar meu e-mail ali na descrição do vídeo, se vocês quiserem enviar. Se vocês quiserem fazer como o Robson e também pedir um tema, ok? A gente também pode trabalhar nisso. Agora vamos lá. Ritual necromante. Muito se fala na internet sobre o ritual necromante, né? E normalmente os sites que você pesquisa, eles vão falar sempre a mesma coisa. Parece que a fonte foi uma só, um acrescenta uma coisinha ali, outro acrescenta uma coisinha aqui, tá? Mas aí eu achei esse livro desse jornalista Robert Marcello, não sei se ele é americano, tá? Se ele é de outra nacionalidade, mas como você está vendo aí, ele é um jornalista premiado e autor. Ele conta a história da necromancia, né? O nome do livro é Raising Hell, Conta the History of the Black Arts and Those Who Dared to Practice Them. Ele está falando sobre os rituais necromantes. É claro que eu não vou trazer aqui tudo, né? Só as partes que seriam importantes para nós. E ele fala coisas bem interessantes. Ok? Eu trouxe um resuminho aqui das coisas que são interessantes para a gente, para estudar essa parte da Bíblia. Vamos lá. Necromantes reais possuem um código de conduta muito severo, que lhes impõe uma série de limitações. Por exemplo, eles devem se restringir de consumir sal ou carne. Também não devem se render aos prazeres mundanos e promover um estilo de vida celibatário, ou seja, no momento que eles estavam para fazer a prática, eles se abstiam do sexo. Okay? Necromantes não vestem roupas claras, mas não são obrigados a trajar preto, como muitos pensam. Uma vez que suas atividades são basicamente noturnas, muitos deles escolhem trocar o dia pela noite, horário em que suas atividades são mais propícias. Um dos princípios da necromancia clássica é que os rituais são extremamente complexos e demandam enormes preparativos. Ou seja, a necromancia clássica é aquela que nós vamos estudar, né? Porque a necromancia é uma prática que se faz até os dias de hoje. Atualmente, como se faz, eu não sei, não me interessa saber.
mas a clássica é a que nós estamos procurando. Outro princípio é que os segredos do além não são entregues gratuitamente, e o envolvido em sua exploração, por vezes, tende a se expor a riscos. Fantasmas e espíritos, na maioria das vezes, não se mostram cooperativos e não ficam satisfeitos ao serem invocados. De acordo com o folclore, os espíritos podem ser acessados perto do seu descanso final, por cerca de 1 ano após a sua morte. Não é por acaso que necromantes eram famosos por rondar cemitérios e saber quando cada pessoa morreu. Nesse período, a invocação do morto se torna mais fácil, uma vez que ele ainda não entendia sua condição de desencarnado. Com o passar do tempo, se tornava mais difícil, em alguns casos, impossível alcançar o falecido, que podia demandar um longo ritual. Ou seja, normalmente, né, pelo que eu li em outros comentários, esse ato necromante, essa invocação do morto, ele só poderia ser feito se o morto tivesse até 1 ano, e tivesse morrido até 1 ano. Com mais de 1 ano, era muito difícil, quase impossível fazer essa invocação. Então a gente pode entender aí que Samuel não tinha ainda 1 ano de morto, né? E a gente vê que o versículo começa logo com isso, né? Falando que Samuel era morto. Claro que a Bíblia não relata quanto tempo ele tinha morrido, mas por aqui a gente vê que não tinha 1 ano, poderia ter bem menos. Esses rituais, esses rituais tinham requisitos e careciam de total seriedade e comprometimento da parte do necromante. Antes de sua realização, o necromante fazia uma série de preparativos para ser limpado espiritualmente. Jejuava e evitava certos tipos de comida. Não bebia nada fermentado, se eximia do sexo, como já foi dito anteriormente, e da companhia de entes queridos. Além de que, passava parte do seu tempo em meditação. Também era comum um preparativo que envolvia lavar o corpo em frequentes abluções purificadoras, no mesmo horário e seguindo o mesmo ritual. Não apenas a parte exterior era foco de sua atenção, mas por dentro também. Por isso, consumiam ervas purgativas que induziam ao vômito e diarreia. A ideia é que quanto mais limpo estivesse o organismo, melhor. O período compreendido pela maioria dos estudiosos do assunto envolve um tempo de preparação de no mínimo 9 dias. Neste período simbólico de vazio, eles tentam se harmonizar com o mundo que planejam explorar. Todos esses preparativos visam criar uma espécie de elo complacente entre o necromante e as almas daqueles que ele espera conjurar. A imagem que se faz dos necromantes condiz com o figurino adotado por eles quando praticam seus rituais. Ao contrário das bruxas e dos feiticeiros pagãos, o necromante raramente conduz seus rituais nu. O manto negro de tecido rústico, dotado de capuz, é a vestimenta mais propícia para seus rituais, mas apenas ele é usado. O necromante não veste nada além desse traje simples. Por vezes, próximo ao local, ele deixa uma adaga, seus livros, velas e qualquer amuleto que ele tenha consagrado e que possa lhe ser útil. O melhor momento para se realizar o contato com o mundo dos mortos, como é de se esperar, é entre a meia-noite e 1 da manhã. Se a luz estiver cheia e cilhante, as condições mostram-se ideais. A chuva torrencial ou granizo, além de outras manifestações da natureza, como raios, também oferecem portentos. Existe a crença de que tempestades podem ajudar no contato com o além, uma vez que eles causariam algum tipo de ruptura nos tecidos que separam o mundo.
Para realizar tal façanha, o necromante e seus associados precisam cumprir uma última formalidade. Aqui que é algo muito interessante, tá? Eles precisam do cadáver da pessoa que desejam invocar. Então, o que que a gente vê aqui? Que a Bíblia não fala, mas se a gente pode confiar na pesquisa desse jornalista, o cadáver da pessoa que você quer invocar, ela tem que estar no local. Ou seja, com isso a gente presume que provavelmente, eu digo provavelmente porque a Bíblia não fala que foi feito, ok? Mas provavelmente Saul violou o túmulo de Samuel, do profeta Samuel, e levou até a necromante, ok? Então a gente vê o porquê de Deus proibir tal ato. O que Saul fez foi coisa realmente abominável. E é nisso que talvez resida a parte mais mórbida de seu ofício, e é que concede a esta atividade o caráter mais medonho, já que necromantes são, em essência, ladrões de sepultura. Segundo os preceitos, o corpo, o cadáver, deve ser removido de seu lugar de descanso durante a madrugada. Um círculo de proteção é desenhado ao redor da sepultura que será escavada. Após a exumação do ataúde, este é aberto e o corpo removido com cuidado que beira a reverência. No passado, ele era envolto por um saco de tecido escuro, para ser mais facilmente carregado até o local escolhido para hospedar o ritual. Se tudo tiver sido realizado corretamente, deixa eu chegar aqui para cima que eu não estou conseguindo ler. O espírito será invocado e retornará ao seu velho corpo. Com um tom de voz pesaroso e sepulcral, o falecido irá responder todas as perguntas que o necromante fizer. O que existe além do mundo das lágrimas? Que demônios estão lhe afligindo? Onde um tesouro se encontra? Qualquer coisa. Quando o interrogatório termina, o feiticeiro recompensa o espírito pela sua cooperação, assegurando que ele não será perturbado no futuro. Os restos são queimados, ou seja, o corpo o cadáver é queimado, ou enterrados para que não sejam perturbados novamente. A destruição do corpo é uma maneira de impedir que ele seja sujeito novamente a ocupar seus restos. Ok? Então, vamos lá. Nós lemos isso aí. Então, nós vemos que a necromante, no caso, apesar do escritor ter escrito o necromante, não sei se ele escreveu ou se a tradução trouxe assim, né? Que o artigo em inglês é o mesmo. Necromantes normalmente são mulheres, tá? Não são homens, é um ofício feito por mulheres. Então, onde você vê aí o necromante, você pode entender a necromante. Erro de tradução meu. E os ritos que ela tinha que cumprir, o contratante também deveria cumprir. Ou seja, se ela ficava sem comer, sem fazer sexo, essas coisas todas, quem contratou também. Ou seja, Saul também tinha que cumprir esses ritos pelo menos 9 dias, os 9 dias de preparação. E aquilo que para mim foi não isso, né? Tem uma parte que não está escrito aqui, mas outros escritores falam que normalmente a, a necromante ela pegava uma parte do corpo, se eu não me engano, ou a mão ou o pé, não sei se seria a mão toda, um pedaço da mão, o pé todo ou um pedaço do pé, e ela fazia um guisado, fazia uma sopa, né? E depois ela bebia, para ela ter um contato mais profundo com o morto.
também comia comidas estragadas, essas coisas todas. Era uma coisa bem macabra mesmo. Bem macabra mesmo. Mas, com certeza, acho que a parte mais horripilante, mais desrespeitosa, seria trazer o cadáver até o local e invocar. Tá? Agora nós vamos lá para o texto bíblico, ok? E nós vamos seguir na tradução que já está feita, ou em português mesmo, para ver se ela se coaduna com o que esse escritor falou. Então vamos lá. Tá. Eu coloquei isso aqui, é só um aviso rápido para vocês, porque vocês veem que eu sempre coloco algumas versões, né? Algumas traduções diferentes. É só uma pincelada rápida para você entender. Nós temos traduções diferentes porque nós temos traduções de equivalência formal. Não vou ler, está escrito, você pode ler depois. A tradução de equivalência formal, ela é mais fiel ao que está no original, tá? Ela traduz palavra por palavra. Então, traduções de equivalência formal, nós temos a King James, a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revisada segundo os melhores textos. Nós temos a tradução de equivalência dinâmica. O que seria a tradução de equivalência dinâmica? Essas palavras difíceis, de difícil entendimento, né, ou frases de difícil entendimento, frases idiomáticas que você não entende, como achei graça aos seus olhos, né? Para a gente é difícil entender. O que a equivalência dinâmica faz? Ela não traduz palavra por palavra, mas ela pega o entendimento dessa frase e joga. É melhor em certo ponto? Em certo ponto é. Mas o problema é que você vai entender a Bíblia sobre a visão desse tradutor. Se ele traduziu, entendeu certo, ok, você vai entender certo. Agora, se ele entendeu errado, você vai entender tudo errado junto com ele. Ok? E essa equivalência dinâmica, nós temos a nova versão. Desculpa, eu escrevi nova versão atualizada, não é nova versão atualizada. É nova versão internacional, é a NVI. Tá? Ela é de equivalência dinâmica. Eu, particularmente, não gosto. E tenho as versões que ela altera. A hora ela é formal, a hora ela é dinâmica. Né? A premissa deles é a seguinte: formal ou literal sempre que possível, dinâmico sempre que necessário. Então nós temos a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Edição Contemporânea e a Almeida do século XXI. Nós temos a paráfrase, que eu não falo nem que é uma tradução, que eu dispenso, nem, né, que é a nova tradução de linguagem de hoje, é NTLH. Se você quiser ler por ler, para conhecer a história, é ótimo. Para estudar, eu acho que realmente você vai perder o seu tempo. Mas vamos lá, vamos para o texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, no versículo 3. Tá, como eu falei, tem aqui a revista atualizada, tem a revista corrigida, a nova Almeida atualizada e a nova versão internacional. Então, tem uma formal, uma dinâmica e uma formal dinâmica, ok? Mas eu vou ler aqui na minha tradução que eu fiz aqui embaixo. E Samuel morreu, e choraram a morte, choraram, lamentaram, prantearam, tá? Todo Israel, e sepultaram-no em Ramá, na cidade dele. E Shaul é como está escrito em hebraico, então eu costumo falar assim, removeu os necromantes e os mágicos da terra, ou seja, de Israel. Ele expulsou os mágicos e os necromantes da terra. É uma introdução para contar a história, ou seja, ele fala que Samuel morreu e que Saul expulsou os necromantes. 4 e 5 eu não traduzi, porque é também parecido, já vou ler aqui direto. 4, 5, 6. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim,
e nem por profetas. Ou seja, Deus já tinha praticamente rejeitado Saul e não lhe respondia mais. Falou assim, ó, não vou falar com você, ponto final, acabou. Não vou te mostrar nada em sonho. Você pode ir lá no Urim, no Tumim, eu não vou falar com você e não vou usar nenhum profeta para falar com você. Encerrou. Versículo 7. E disse Saul para os servos deles: procurem para mim uma mulher. Eu traduzir dona de feitiço, tá? Porque é assim que é a tradução formal. Mas aí, na tradução dinâmica, né, seria necromante. É como era conhecida na Grécia. Mas em hebraico seria dona de feitiço. E irei até ela e exigirei, clamarei, coisa do tipo assim. E disseram os servos dele para ele: Eis que é mulher, eis que há uma mulher, uma necromante, em Endor. Endor seria o nome do local. E disfarçou-se Shaul e vestiu outras roupas. E foi ele. Eu vou ler aqui na de cima, tá? Para ficar melhor para vocês vão acompanhando a de vocês, para não trazer muito problema. Vou ler aqui na atualizada, que é mistura formal e dinâmica. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele, dois homens. E de noite chegaram a mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Então lhe disse a mulher disse a Saul: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Tá. Só dar uma parada aqui para a gente dar uma comentada. Muitos dizem aqui, né? Eu vou tentar ser, não vou tentar puxar aquilo que eu acho que é certo, né? Mas vou deixar o texto falar. Aqueles que falam que não era Samuel, essa pessoa que falou com Saul e foi invocado, em cima desse versículo, é um dos versículos que ele usa, porque a mulher pede para, falou que o espírito vai subir. Então você tem a ideia de que cristãos, muitas das vezes, que não são tão informados teologicamente sobre isso, que o inferno fica embaixo, né? E se ela vai fazer subir, não pode ser Samuel, porque Samuel está no alto. Então, se está vindo debaixo da terra, está vindo do inferno. Então, o que está vindo é um espírito mau, um demônio. Ok? Mas, dentro daquilo que nós entendemos, eu não vou falar que 100% da teologia cristã acredita nisso, né, porque eu não conheço, mas é a doutrina que parece que é mais conhecida, é que antes do sacrifício de Cristo, tudo ficava lá embaixo. Né? É o que é relatado na parábola do rico e do Lázaro. Ficava tudo lá embaixo. Todos que morriam iam para baixo. Então nós tínhamos a parte daqueles que morreram sem salvação, tínhamos um grande abismo e tínhamos a outra parte, que é a chamada de seio de Abraão, ok? Onde ficavam os justos. Mas era tudo lá embaixo. Ok? Então não é um versículo que não serve para você não concordar que era Samuel ou não era Samuel. Pelo menos esse não. Versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Esse gritar não foi de medo pelo que viu, pelo que ela viu.
De acordo com alguns escritos que eu vi, eu não coloquei aí, era normal, quando ela começava a ver os espíritos, que ela soltasse um grito, ok? Não era medo pelo que ela viu. Fazia parte do ritual. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo, ó, tô vendo aqui na revista atualizada, tá? É a que eu vou ler agora. Deixa eu só descer aqui para eu conseguir ler. Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Então nós temos aqui a versão formal atualizada. Vou ler na corrigida, que é a versão formal, que nunca é formal. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Mudou, ok? A atualizada fala que vê um Deus. Almeida, revista corrigida, diz deuses. E ela coloca o verbo no plural, ou seja, ela vê mais de um ser. Ela vê seres. E vou aqui na nova versão internacional, que é a dinâmica. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saul: Vejo um ser que sobe do chão. Então a gente vê aqui que há diferença. Qual está certo? Então esse versículo eu vou traduzir com vocês. A setinha está aqui, tá? Vaiomer, e disse, lar, e disse ela, Rameler, ao rei. Altir-i, nada vejas, ou nada temas, ok. Porque, o que viu. O que viu? Vatalmer, e disse Raixá, a mulher. El Shaul, para Saul. Elohim, Haiti. Então ela está dizendo, deuses eu vejo. Então a versão que parece estar mais certa é a Almeida Revista e Corrigida, que é a equivalência formal. Por isso que eu digo que eu gosto mais da formal. Ok? Deuses eu vejo. Olim subindo. Deuses eu vejo não. Deuses eu vi subindo. Min haaretz, da terra. Vindo da terra. Então ela viu deuses subindo. Claro que deuses Elohim é uma palavra que realmente ela é plural. Ela é plural de, se não me engano, Eloá. Mas é uma palavra plural. É a mesma palavra usada para Deus, o Deus que nós cremos, o Deus criador do céu e da terra. Ok? Mas ela também é usada para falar dos falsos deuses. Na nossa Bíblia em português, a gente não enxerga isso. Primeiro, porque ele vai traduzir como Deus. Então, simplesmente, você não está vendo lá em hebraico. E se você, ao menos, só transliterasse, que eu acho que seria o mais correto a se fazer, como você diferenciaria Elohim, quando se trata de Deus criador dos céus e da terra, você colocaria com letra maiúscula. É como nós colocamos Deus com letra maiúscula. Deuses, os outros deuses, você colocaria em letra minúscula. Tá, mas como eu vou saber se Elohim está se tratando do Deus criador dos céus e da terra, ou se Elohim está se tratando de falsos deuses? Sempre que Elohim está se tratando de Deus, criador dos céus e da terra, ela vai trazer o verbo no singular. Apesar do substantivo Elohim ser plural, ok? O verbo que o acompanha não vai concordar. O verbo vai vir no singular.
E quando ela está se tratando dos falsos deuses, o verbo vai vir no plural. Aqui eu vou ler aqui, estou aqui com a Bíblia que eu falei, né? Estudo Gartense em hebraico. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Então, no princípio, Bereshit. Bara. Bara é o verbo criou. Né? Conjugado é criou. Está no singular. Terceira pessoa do singular. Elohim. Elohim criou. Então, nós temos um substantivo plural, mas o verbo não está no plural, o verbo está no singular, que diz que esse Elohim é uma pessoa, ou seja, é o Deus criador dos céus e da terra. No caso aqui, no versículo 13, nós temos Elohim Olim, deuses subiram. Então, são vários deuses. Então, não pode ser o Deus criador. São falsos deuses. Versículo 14. Perguntou ele, estou lendo aqui na revista atualizada, tá? Perguntou ele, como é a sua figura? Calma aí, vamos lá, para a gente não perder aqui. Vejo deuses subindo da terra. Ok. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião. Deixa eu botar aqui embaixo para eu conseguir ler. E está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ou seja, Saul não viu o espírito. Quem viu o espírito foi a mulher. Saul perguntou o que ela viu. Ele, quando ela falou o traje que esse espírito estava, as vestimentas, Saul entendeu que era Samuel. Inclinou o rosto em terra. Agora, esse inclinou o rosto em terra, essa palavra rosto, na verdade, no hebraico, não está rosto, é nariz. Ou seja, ele chapou, meteu a cara dele no chão. Não foi apenas aquela reverência de abaixar a cabeça, mas ele realmente encostou o nariz na terra mesmo, no chão. Tá? Então, guarda isso. Quem viu o espírito, né, o ser espiritual, foi a mulher. Saul só entendeu que aquele espírito era Samuel e chapou o nariz na terra. E não viu, nesse momento, com o nariz na terra, ele não viu o que mais estava acontecendo. Vamos lá, versículo 15. Samuel disse a Saul, ou seja, agora nós já temos Samuel falando. Então, nesse espaço do versículo 14 para o versículo 15, nós temos que entender o que aconteceu, o qual a Bíblia não narra, pela narração daquele jornalista. Provavelmente, o cadáver de Samuel estava ali no chão. Todo o ritual foi feito. O ritual não era algo rápido de ser feito. Em outros escritos, outros comentaristas dizem que o ritual levava horas, horas, até que aquele espírito conseguisse chegar, fosse invocado para falar alguma coisa. Começava à meia-noite. Normalmente, quando o espírito chegava, era 4, 5 horas da manhã. E ele teria que terminar antes do alvorecer, porque no alvorecer terminava tudo. E se eles não tivessem conseguido sucesso, reiniciaria no outro dia. Então, vamos lá. Nesse ato que nós temos do 14 e do 15, o que a gente tem que pensar? O corpo de Samuel estava ali no chão,
ela já tinha feito todo o rito, ela invocou o espírito. Quando ela invocou o espírito, que ela viu, o espírito nada disse, ela só viu. Saul perguntou o que que ela viu. Veja um homem velho envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel. E no versículo 15, Samuel já está falando. Então a gente já tem que entender o seguinte, que aquele suposto espírito entrou no cadáver de Samuel, porque era assim que acontecia. Que isso? A gente acha algo muito fantasioso, muito hollywoodiano de filme. Mas nós estamos falando de magia negra, tá? No italiano é nigromancia. Claro que o sotaque não é esse, mas eles chamam de magia negra. Invocação para falar com mortos ou com espíritos é padrão elevadíssimo de magia negra. Não é qualquer um que faz. Claro que eu não sei a fundo, não vou pesquisar a fundo sobre isso, que é algo que não me interessa. Mas eu fui até onde eu podia para comentar com você desse versículo, mas era algo que acontecia. Esse relato de Saul não é o único. Nós temos relatos mais modernos. Quando eu digo mais moderno, estou falando atual. Atual, claro, eu não sei. Mas nós temos relatos de na época do imperador não, que ele não foi imperador, né? De Júlio César, que, se eu não me engano, o filho de Pompeu fez uma necromancia também. Né? E o morto falou. E relatado em livro histórico, não é livro de ficção científica. Há relatos na Idade Média também de pessoas que praticavam necromancia e realmente o cadáver falava. São livros sérios, são escritores sérios. Não é um continho de fada, eram coisas que realmente aconteciam. Por mais difícil que seja a gente imaginar, eram coisas que realmente aconteciam, tá? Então vamos lá. Samuel disse a Saul, como eu falei, provavelmente já era o cadáver de Samuel falando. Por que me inquietaste fazendo-me subir? Certo? Ele repetiu o que a mulher falou. Subiu. Algo, um espírito que veio da terra e subiu. Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então, como a gente leu lá no versículo de cima, Deus não queria, então, mas eu queria trazer aqui a tradução que eu fiz. Tá? E disse Samuel para Saul: Por que você me levantou? Aqui é uma outra prova que em português você não vê isso, né? Parece que tem uma outra prova que realmente era o cadáver de Samuel falando. Porque na versão em português está lá: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Só que o verbo aqui não é subir. O verbo aqui, eu vou passar a setinha aqui, eu não sei se vocês vão ver, é essa palavra aqui, ó. Lealot. Se eu não tivesse essa letrinha aqui, essa segunda letra, que é o re, seria laalot. Laalot realmente é subir, ou fazer subir. É o que nós temos lá na oferta de cheiro suave, quando você queimava e a fumaça subia. Fazer subir. Agora, lealot não é subir. Lealot é levantar. Algo que está caído, que levanta. Ok? Então você entende aí que era um cadáver que estava no chão, que quando o espírito, aquele espírito entrou nele, ele levantou. Então Samuel falou: Por que me levantaste? Ok? E disse Saul:
Muito angustiado estou porque os filisteus lutam contra mim. E ele fala, e Elohim é a palavra que está usada aqui, tá vendo? Vamos estar aqui. Aqui, ó. Elohim é a mesma palavra usada, deuses. Só que está aqui, ó. Elohim Sar. Sar é o verbo conjugado no singular. Elohim Sar, diferente de lá da frente que está deuses subiam. Aqui Elohim Sar. Elohim desviou, se desviou. Ou seja, onde Saul ia para procurar Elohim, Elohim ia para o outro lado. Eu não quero falar com você. O verbo faz a gente pensar assim. Elohim se desvia de mim. Se eu procuro ele se ele está lá com os profetas, eu vou no profeta, ele sai. Se eu vou no Urim, ele tá lá, ele sai. Então Deus não queria mesmo falar com Saul. É isso que Saul está dizendo aqui. Não me responde mais também na mão dos profetas, também em sonhos. Então, chamei-te para me informar o que eu devo fazer. Versículo 16. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Vamos lá, minha tradução. E disse Samuel: E por que você me pergunta? Yahvé desviou de você e é teu inimigo. Aqui Samuel já não está falando Elohim, tá? Samuel já está usando aqui, está escrito tetragrama sagrado, então ele não se traduz. E o Derrevavirê desviou de você e é teu inimigo. Agora ele é seu inimigo. E isso foi o que o corpo de Samuel falou. Porque o Senhor faz para contigo, como por teu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Não tem muito o que acrescentar aqui, tá? Vou passar. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Aqui também tem uma outra parte que também é usada para falar que esse espírito que falava através do cadáver de Samuel não era o espírito de Samuel. Porque ele diz aqui que o Senhor entregará, né? Onde está aqui? O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, ele falou que amanhã Saul morreria. Mas quando a gente lê o relato bíblico, Saul não morreu no dia seguinte, né? Porém, aí as pessoas dizem que o espírito mentiu. Mas essa palavra aqui, amanhã, mahar, essa palavrinha aqui, ó, mahar, ela não significa necessariamente amanhã depois de hoje. Ela significa um dia futuro depois de hoje. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser depois de amanhã. Entendeu? Então também é outro versículo que não serve para você afirmar que não era Samuel. De súbito, versículo 20. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Lembra que foi falado que o contratante cumpria todo o ritual que a necromante cumpria, de ficar, pelo menos naquele dia ela ficava sem comer, né? Durante 9 dias ela fazia uma dieta
macabra, podre. E naquele outro dia ela não comia nada. E Saul também estava do mesmo jeito. Ele devia estar cansado, estava na guerra, ficou sem comer, andou a noite toda, supostamente carregou um cadáver por quilômetros, depois participou daquilo tudo. Ficou fraquinho. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo Assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Pois a mulher estava com medo, né? É a tal do profeta que traz profecia ruim. Ela pensou que ia morrer. Tá, nós viemos até aqui. Tá. Eu tinha uma coisa aqui que eu queria falar, eu não botei aqui. Hum. Mais importante, acho que eu não botei aqui. Mas vamos lá. Então, até agora, parece que a dúvida não foi tirada. Foi Samuel que falou? Não foi Samuel que falou? Essa foto aqui, né, eu tirei da internet só para colocar, mas não, não traz, porque aqui ela diz o espírito de Samuel e os outros deuses que vinham estão aqui do lado, né? Samuel e os dois rapazes que vieram com ele e a necromante. A roupa da necromante é figura de internet, né? Mas tem um E aí vocês estão pensando então o quê? Pô, então o Fábio está falando que realmente foi Samuel que falou? Não, eu ainda não falei isso. O que eu estou quase afirmando, de acordo com os relatos do jornalista, é que o corpo de Samuel estava ali e que o corpo de Samuel realmente levantou. Agora, o espírito que se apossou do corpo de Samuel, eu, no momento nenhum, falei que era o de Samuel. Por quê? Realmente eles viram Samuel falar? Viram. Viram o cadáver de Samuel levantar? Provavelmente sim. De acordo com aquele versículo que está lá na Bíblia, sim, eles viram o cadáver de Samuel. Por isso que eles falam que Samuel falou. Realmente Samuel falou, era o corpo de Samuel. Agora, quando a gente fala do cadáver, do espírito, desculpa, do espírito que se apossou do corpo, em momento nenhum, a mulher falou que era Samuel, né? A necromante falou que vinha um espírito envolto uma determinada roupa. Saul entendeu que era Samuel. Mas a mulher, em momento nenhum, falou: é Samuel. Ponto 1. Ponto 2. E aí a gente tem que já pensar no que é Deus, em quem é Deus e outros versículos da Bíblia. Um espírito de um homem justo, que provavelmente não, eu coloco a 100% de certeza, que ele estava nas regiões mais baixas da terra, mas não com os injustos, ok? Mas devia estar no seio de Abraão. E de acordo com o relato do jornalista, nós vamos voltar lá, eu até marquei para ficar mais fácil, que fica difícil você ver Deus nisso. Opa, cadê? Aqui. Nesse período, a invocação do morto se torna mais fácil, ou seja, nesse período de um ano, uma vez que ele ainda não entendia sua condição de desencarnado. É você deixar Deus muito à parte de tudo que está acontecendo e achar que depois que uma pessoa morre, o espírito tem controle
de para onde vai, para onde vem. É deixar Deus muito alheio, deixando assim, muito alheio do que está acontecendo. É tipo assim, fiz, deixa aí, eu vou embora, né? O que a mulher diz que viu subindo foram deuses, espírito, deuses que são falsos deuses. Falsos deuses a gente sempre entende na Bíblia como demônios. Foi o que a mulher viu subindo. Só que, claro, ela era uma necromante. Ela não tem esse entendimento de espíritos maus, né? Quando a gente fala de demônios, eu acho que é o pensamento de quase todos que nós temos espíritos, não estou falando de espíritos humanos, okay? De pessoas que morreram, mas espíritos bons, que são os anjos, e espíritos maus, que são os demônios, que eram anjos. Não sei se todos creem assim. Eu até nem gosto de tocar muito nesse assunto para não criar muito, né, rebuliço. Então, o que ela viu subindo foram falsos deuses. O que ela viu subindo foram demônios. E o que tudo indica é que um desses demônios se vestia com um traje, o qual Saul entendeu que era Samuel. E que esse espírito se apossou do cadáver. Mas em momento nenhum fala que é Samuel. A gente também tem que pensar agora no seguinte, né? A Bíblia fala, e fala duas vezes, que Deus não queria de maneira nenhuma falar com Saul. Deus não queria falar com Saul. É relatado isso em dois versículos. O próprio Saul disse isso. Deus não quer falar comigo. Deus se desviou de mim. Então Saul busca a Deus por meio de sonhos. Aí não sei nem se é buscar, né? Você não controla o seu sonho. Deus não fala com Saul através de sonho. Davi buscou a Deus no modo que Deus falou que deveria buscar no Urim. Deus não falou. Davi, desculpa, Saul. Saul buscou a Deus por meio dos profetas e Deus não falou. Aí Deus vai querer falar com Saul através de uma necromante, ato que ele tinha proibido. É, isso me foge até a palavra, mas é muito estranho, né? Não tem como você coadunar essas duas coisas. Se ele tivesse que falar, ele falaria por um profeta: olha, você vai perder a guerra e vai morrer. Poderia ter falado pelo profeta, poderia ter falado pelo Urim, por sonho, poderia de repente deixar uma dúvida, poderia ter falado pelo profeta, ser bem claro. Aí vai falar através de algo macabro daquele jeito. Eu acho que os versículos anteriores já falam isso. Deus não queria falar com Samuel de jeito nenhum. E um, vamos dizer, o espírito de Samuel que estava lá no seio de Abraão, não tem poder por si próprio, e nem homem nenhum tem poder por si próprio para sair de lá e vir aqui em cima falar com ninguém. Jesus relatou isso na parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico viu a Lázaro, ele falou: Abraão, peça que Lázaro vá lá em cima falar com os meus parentes. Não, não. Eles lá em cima, os vivos, já têm Moisés e os profetas para falarem com ele. Quem está aqui vai ficar aqui, não sai. Então seria muito contraponto um Deus que se contradiz com a sua palavra. Ok? Então, falou Samuel? O corpo de Samuel provavelmente realmente falou. Mas foi Deus que falou através daquele espírito? Não creio que tenha sido Deus. Não creio que tenha sido o espírito de Samuel.
Até porque o único que é conhecedor de todas as coisas futuras é Deus, né? Há uma crença deles, até que um espírito sabe muita coisa, sabe muito mais do que qualquer um vivo aqui. Pode ser que sim, pode ser que sim. Das coisas passadas, das coisas da vida dele, ou das coisas futuras, só quem sabe é Deus. Ah, então por que que ele predisse aquilo? O que ele predisse já era o óbvio, que Israel ia perder a guerra. Isso aí já era óbvio, porque Israel sempre ganhou as guerras pelo poder de Deus. E Deus já não estava com ele, já tinha recusado Saul, já tinha se afastado de Saul, né? E acaba que Saul, lá na frente, Saul se mata, ok? Então, assim, é, é, não sei se eu consegui resolver. A gente tenta não dar a nossa opinião, mas a gente acaba dando a nossa opinião. Acho que é impossível. É impossível você relatar e ser totalmente alheio, a sua opinião ficar totalmente alheia. Mas, de acordo com os versículos anteriores, de acordo com o relato do escritor de como era um ritual necromante, e de acordo com o que a Bíblia fala lá atrás e lá na frente, anterior a essa situação, eu vejo impossível ter sido o espírito de Samuel. O espírito de Samuel que falou realmente não foi. A gente tem como saber que realmente foi o corpo de Samuel que foi se foi apoderado por algum espírito. Mas redigo e repito, em nenhum momento a necromante falou que era Samuel. Em nenhum momento ela falou que viu um homem velho. Saul entendeu que era Samuel. Sem ter visto, Saul não viu nada. Ele simplesmente, por meio do que ela falou, ele entendeu que era Samuel. Ok? Então eu não vou me alongar mais, acho que eu já falei até demais. Claro que eu deixei a minha opinião, você pode ter uma outra opinião, mesmo em vista de tudo que foi mostrado aqui, né? É algo, uma discussão que vem se arrastando há séculos. Não vou ser pretensioso de chegar aqui e falar que eu vou dar o ponto final nessa discussão, mas eu acho que eu trouxe dados bem interessantes aqui para que você possa estudar, para que você possa tirar sua conclusão, ok? Se você concorda, amém. Se você tem algo a acrescentar, eu peço que você deixe nos seus comentários aí, porque a intenção aqui não é provar que eu estou certo, não. A intenção aqui é trazer a verdade para crescimento do povo. Se você puder botar alguma coisa para acrescentar, ok. Se você não concorda e quer escrever algo que tenha base para não concordar, ok também, deixe aí nos comentários, né? A gente quer aprender, a gente quer crescer. Então, se você. Aí vem aquela velha pedida de sempre, né? Se você gostou daquela curtida, porque curtindo o vídeo, ele aparece para mais pessoas verem, né? Se você puder compartilhar também, amém, eu fico agradecido. Não é para minha glória, não é para ganhar dinheiro, né? Vídeo que dá dinheiro não é vídeo de estudo bíblico, né? Que é muito assistido, não é vídeo de estudo bíblico, infelizmente. Mas para compartilhar para conhecimento de outras pessoas, se puder compartilhar, se você puder indicar a nossa página, tanto essa página do YouTube quanto a nossa página do Facebook, eu também vou deixar nos comentários, eu também fico agradecido, ok? Tudo para honra e glória de Deus. E eu venho mais uma vez agradecer o nosso amigo Robson Porto, que fez o pedido desse tema. Obrigado, Porto. Se você quiser sugerir mais algum, estamos à disposição. Você já sabe como me contactar, né? Tem meu telefone. E vamos que vamos, ok? Glória a Deus. Shalom a todos. A gente se vê no próximo vídeo.